de 10 minutos. Boa tarde, senhor deputado Luiz Paulo, presidente dessa sessão. Boa tarde, todas e todos que nos assistem pela TV Alerj. Hoje é um dia muito importante para o Brasil, porque é o dia que o Congresso Nacional está votando a renovação do Fundeb. O que é o Fundeb? O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Manutenção da Educação no Brasil. Na verdade, a gente chama de um fundo, mas são vários fundos. Cada estado da federação tem um Fundeb próprio que é irrigado com recursos dos municípios e do respectivo estado, a partir de uma cesta de receitas de impostos, dinheiro que já entraria para o orçamento ou do município ou do estado, que passa a irrigar esse fundo. E esse fundo ele é redistribuído entre o respectivo estado e os municípios com o objetivo de reduzir as desigualdades entre as redes. E o governo federal ele participa com uma complementação de 10% de tudo que esses fundos no Brasil somados conseguem reunir. Então, mais de 90% do financiamento do Fundeb vem dos próprios municípios e dos estados. E somente 10% vem do governo federal. E esses 10%, atualmente, eles só chegam naqueles estados mais pobres, onde os recursos do Fundeb são muito baixos na proporção de cada aluno matriculado nas redes municipais e estaduais. O que o novo Fundeb está discutindo são duas mudanças fundamentais. Primeiro, na verdade, três mudanças fundamentais. Primeiro, o Fundeb passaria a ser permanente. Ele vai estar na nossa Constituição como um mecanismo permanente de financiamento da educação pública no Brasil e de redução das desigualdades entre as redes. O que é a desigualdade entre as redes? A gente tem redes no Brasil que o custo por aluno matriculado por mês é de R$300. Outras redes, o custo por aluno matriculado por mês passa de R$2.000. Isso é uma grande desigualdade que faz com que, em alguns lugares, a educação pública ofertada não tenha condições mínimas de garantir uma educação de qualidade. Com o Fundeb, essas desigualdades são atenuadas pelo mecanismo de redistribuição de recursos do Fundeb e por essa complementação que vem do governo federal. Então, por essa emenda à Constituição que está em debate, o Fundeb passa a ser permanente, porque pela legislação atual ele só vai até esse ano e no ano que vem a gente passaria a ter mais de 3.000 municípios brasileiros perdendo recursos da educação pelo fim do Fundeb. A segunda mudança fundamental que o Fundeb traz é uma ampliação da complementação federal. Como eu disse, atualmente o governo federal só financia 10% dos recursos movimentados pelo Fundeb. 90% quem financia são os municípios e os estados, que no nosso pacto federativo são quem arrecada menos impostos. Quem arrecada mais impostos no nosso país é o governo federal. Por isso é muito importante um esforço maior do governo federal para financiar a educação. Escola é um direito. Toda criança tem que ter direito a frequentar a escola, a ter seus aspectos cognitivos desenvolvidos, a ter acesso ao conhecimento produzido pela humanidade, a ter acesso à ciência, a ter a possibilidade de conhecer e se sociabilizar com outras crianças. Então, a gente ter um Fundeb fortalecido com mais recursos nacionais é muito importante. E o relatório que está sendo votado, ele estabelece um aumento gradual de 10% para 20% do Fundeb ao longo dos próximos anos. O governo federal e os seus partidos aliados, como, por exemplo, o Partido Novo, que está sempre contra os direitos do povo, o governo federal e o Partido Novo, por exemplo, estão lutando contra essa ampliação. Mas tem um grande acordo no Congresso Nacional de que é importante aumentar os recursos para a educação. Então, a segunda mudança que está nesse relatório
é a ampliação de 10% para 20% de participação do governo federal, um aumento gradual ao longo dos anos. E a terceira mudança, que é muito importante para o estado do Rio de Janeiro, é que, com o aumento dos recursos federais, os recursos federais vão chegar não só para os estados mais pobres, como chega atualmente para os estados do Nordeste e para estados da região Norte, mas vai chegar para todos os estados para ajudar no financiamento dos municípios mais pobres que existem nos diferentes estados. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos um grande município, que é São Gonçalo, que tem uma arrecadação muito pequena. Ele até recebe uma complementação dos recursos do Fundeb pelo modelo atual, mas com o aumento da participação do governo federal no novo modelo do Fundeb, São Gonçalo vai poder receber um pouco mais de recursos para aumentar o seu gasto por aluno. Outras cidades pobres do estado do Rio de Janeiro também vão poder ter um complemento para melhorar a sua educação ofertada. Com isso, o estado do Rio de Janeiro vai se transformar num estado menos desigual. E as escolas públicas do estado vão ter menos desigualdades no que diz respeito à infraestrutura, ao salário dos profissionais de educação. Então, essa terceira mudança, ela só pode acontecer se a segunda mudança acontecer. Ou seja, só se aumentar a participação do governo federal é que é possível ajudar mais municípios pobres pelo Brasil. Porque se não aumentar a participação do governo federal, vai acabar tendo que tirar de um pobre para passar para outro. E vai fazer com que as desigualdades permaneçam ou até aumentem. Então, é muito importante que esses 3 pontos estruturantes do Fundeb sejam aprovados. O governo federal vem boicotando e tentando impedir a aprovação, principalmente do segundo ponto, que é esse aumento gradual da participação federal no financiamento do Fundeb. Só que impedir a aprovação desse segundo ponto também acaba se refletindo na dificuldade de que o terceiro ponto também entre em vigor e, com isso, o Fundeb se enfraqueça como um todo. Mas a informação que a gente tem agora de Brasília é que o governo federal está aceitando um acordo. Qual seria o acordo do governo federal? Ele não está aceitando aumentar os recursos do Fundeb para 20%. Ele está aceitando aumentar até 18% ao longo dos anos. Já seria uma melhoria, mas uma melhoria bem menor do que a que estava estabelecida. De 20 para 18 é uma diferença muito grande. A gente não pode minimizar. Vamos colocar que a gente esteja falando de 18 ou de 20 bilhões. Isso faz muita diferença para você pensar o financiamento da educação no Brasil. Agora, mesmo para aceitar esses 18%, o governo Bolsonaro está fazendo uma pequena chantagem. Eles querem colocar um recurso estranho ao Fundeb, dentro do Fundeb, dentro dessa emenda constitucional, para financiar um programa de renda mínima para as famílias dos estudantes matriculados na rede. Hoje a gente já tem um programa que funciona dessa forma, que é o Bolsa Família. Ao que parece, o governo Bolsonaro quer redesenhá-lo. A gente acha muito importante consolidar as políticas de renda mínima no Brasil, que elas sejam, inclusive, incrementadas e se transformem em programas de renda básica, para que todas as famílias do Brasil tenham uma renda básica que dê condições delas viverem com dignidade. Então, se o governo Bolsonaro quiser fazer um debate nacional sobre isso, se for necessário rever, inclusive, pontos da política econômica do ministro Paulo Guedes, que estão jogando o Brasil num ciclo recessivo permanente, a bancada do PSOL aprova, porque a gente quer que a economia esteja a favor da melhoria da vida do povo. Mas, infelizmente, o que o governo Bolsonaro quer fazer é, de forma subterrânea, incluir um tema estranho no Fundeb, sem fazer o debate necessário da política de renda básica, dando transparência para isso, e sem debater também a necessidade de rever pontos da política econômica que o próprio governo Bolsonaro está desenvolvendo. A gente aceita rever essa política econômica. A bancada do PSOL apoia esse debate no Congresso Nacional. Agora, triste é que o governo Bolsonaro, de forma covarde,
não queira fazer esse debate com a sociedade brasileira e queira inserir recursos de renda mínima de forma subterrânea numa emenda constitucional sobre educação, sem dar transparência nem qual é a sua proposta sobre renda mínima e nem sobre qual é o impacto disso no orçamento público e do governo. Afinal de contas, a gente defende a revisão desses pilares que estão jogando a economia brasileira na recessão, mas a gente defende que isso seja feito com transparência e com responsabilidade, claro. Então, subterfúgios e manobras nunca ajudam a ter mais transparência e a ter melhor destinação de recursos. Mas a aprovação do Fundeb é o elemento fundamental. Se for necessário aceitar esse bacalhau do governo, é provável que a relatora do projeto, a deputada Dorinha, que tem se empenhado muito na aprovação do Fundeb, acabe aceitando esse bacalhau para garantir a aprovação do Fundeb, que ele é estratégico para a educação. E como ele acaba esse ano, se essa emenda constitucional não for aprovada agora, para dar tempo de ser aprovada uma lei regulamentando essa emenda constitucional, a gente pode começar o ano que vem sem Fundeb em vigor. E sem Fundeb em vigor, nós vamos assistir a uma grande crise de desfinanciamento da educação no Brasil. Então, é muito importante que o Congresso Nacional aprove o Fundeb. É muito importante que o governo Bolsonaro seja derrotado na sua tentativa de boicotar o Fundeb. Assim como foi boicotado na tentativa de impedir uma política de renda mínima para as famílias durante a pandemia, é importante que, novamente, o governo Bolsonaro seja derrotado. Derrotar o governo Bolsonaro faz bem para o Brasil. Faz bem para o Brasil hoje o auxílio emergencial de R$ 600 que o Congresso aprovou quando o Bolsonaro queria que fosse de R$ 200. Vai fazer bem para o Brasil um Fundeb com 18% ou com 20% de preferência, quando o governo Bolsonaro queria, no máximo, manter o Fundeb com os 10% atuais. Derrotar Bolsonaro faz bem para o Brasil. Vamos votar o Fundeb, vamos derrotar esse governo e vamos dar mais fôlego para a melhoria da educação pública no nosso país. Obrigado, deputado Serafini.